Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os antepassados, ao que tudo parece, tinham muito mais coeficiente de inteligência do que a nossa geração atual. Eu vou provar isso para você, porque é uma história desconexa da história oficial que lhe é contada. A história oficial que lhe é contada, né, os seus antepassados jogavam caca pela janela, né? Não sabiam ler e escrever, eram camponeses feudal, ou como é chamado em Minas, jacu da roça, né? E que simplesmente ficavam batendo o dia inteiro martelo ali, trabalhando dessa maneira. Mas, pelos indícios dos nossos antepassados, dá para se perceber que não era bem isso. Os caras tinham energia livre, botaram o avião elétrico para cima e muita coisa estava acontecendo. Mas, ao que tudo indica, alguma coisa aconteceu em 1920 que mudou o trajeto, o percurso da humanidade, tá bom? Saindo de steampunk para cyberpunk e algo desconhecido para nós. O que é steampunk? Energia livre, sem fio, baseada em cristais e em minerais. Agora, cyberpunk é o quê? Fiação elétrica, transformador, poste, manobra de energia, essa loucura aí, tá? E aí nós temos a revista Science e Invention, tá? Que é ciência e invenção. Essa revista ela foi comprada, tá? Mas ela se chamava Electrical Experimenter, tá? E aí ela foi comprada e virou Science e Invention. Mas continuou com as suas mensagens subliminares, nas quais nós vamos analisar aqui, tá? No final do vídeo eu vou dar algumas dicas para você. Mas agora vamos pular para a tela do computador que eu vou explicar para você uma coisa, tá? Bom, essa revista, o enredo dela é de 1905 a 1925-26, que foi quando ela foi fechada, tá? E aí, Science e Invenção, eles estavam falando o seguinte, olha que coisa louca, olha que coisa mais louca do mundo. Você colocar fogo no gelo, ok? E simplesmente conseguir limpar o gelo da sua propriedade, colocando fogo. Aí você fala, meu irmão, como que isso é possível? Porque o gelo é um estado sólido da água, devido a temperaturas extremamente frias. Você consegue criar o gelo. Agora, como é que os caras conseguiriam colocar fogo? Né? Porque se você jogar álcool, jogar gasolina no fogo, dificilmente o fogo vai pegar fogo. Porque é muito gelado, não tem temperaturas suficientes para virar um propelente, e simplesmente a propriedade vai se dissipar na água ali. Então, olha que invenção mais miraculosa, mas que de fato, que se existisse, iria resolver o problema de muita gente. Olha para você ver, então os caras não eram burros do passado. Do lado direito, tá? Nós temos o que eu já venho defendendo aqui, é o seguinte. Em 1905, antes de Henry Ford, antes de você ter esses carros clássicos do passado, como é que o pessoal se locomovia? Já parou para pensar nisso? Como é que o pessoal se locomovia? E se eu te disser que existe uma roda? Não é contado nas escolas, mas eu já mostrei fotos disso. Uma roda, né, elétrica, porque existia energia elétrica em 1860, já mostrei isso aqui para vocês, tá? Antepassados, o Tesla não foi o inventor da eletricidade, ele simplesmente já entrou nesse meio sabendo que ela existia, tá? Então já estavam discutindo, já tinha um patinete elétrico, inclusive tem uma foto da brasileira com patinete elétrico no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 1860. Então assim, inclusive tinha frotas de policiais em 1800 e pouco com energia elétrica, fábricas inteiras de carros elétricos no ano de 1905, tá? Então o que acontece? Essas rodas aqui, elas, né, foram baseadas para quê? Para poder atravessar o oceano e rodar na rua também. Então existia um tipo de tecnologia que você entrava numa roda e ela começava a rodar, mas você não ficava rodando igual um maluco ali dentro. Ela rodava e você permanecia no lugar. Então existia ali um giroscópio, alguma coisa, que você ficava aqui parado e a roda ficava rodando e você ia andando. E é o que estava acontecendo aqui. Então eles já estavam falando sobre isso. Muitos vão dizer o seguinte, nossa, essa revista, Humberto, é uma revista científica, mas é uma revista de experimentos, uma revista, por exemplo, de hipóteses e teorias corretas. Está corretíssimo aí. Só que muitas das vezes eles mostram nessas revistas o passo a passo. E não só o passo a passo, não completamente, mas mostra o passo a passo, como também essa ideia foi tirada da onde? Quem foi? Imagina uma coisa, você consegue imaginar, deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue imaginar que todas as nuvens do planeta são simplesmente, tá, penas brancas de galinha? Já parou para pensar que todas as nuvens do planeta são penas brancas de galinhas arquitetosamente encaixadas? Não, você nunca imaginou isso. Por que você nunca imaginou isso?
Porque só dá para imaginar aquilo que você vivenciou, que você aprendeu ou que contaram para você. Não dá para imaginar uma coisa que você nunca vivenciou. Você nunca iria imaginar uma nuvem com pena de galinha. Mas você consegue imaginar um elefante verde, azul, amarelo, um elefante alemão. Você consegue até imaginar isso. Mas nuvem com pena de galinha não. Por quê? Agora você consegue imaginar. Porque ele foi passado informação. Então quem foi o cara que passou informação para esses caras aqui que dá para você ter uma roda que você consegue, em teoria, até mesmo funcionar no mar e na terra? Alguém passou isso aqui. Então é um conhecimento muito mais antigo do que é aparentado, tá? Bom, continuando o nosso vídeo aqui, nós temos aqui essas duas imagens. A primeira é de um cara trabalhando com um tipo de máscara a gás, tá? Para quê? Porque naquela época, eu não posso falar muito devido à censura, mas respirar ar puro faz mal, é o que tudo parece. Ou respirar ar puro faz mal, ou alguma coisa bem séria aconteceu naquela época. Como eu venho falando, no ano de 1920, ao que tudo indica, aconteceu uma guerra entre mundos. Não fazemos nem ideia, não temos evidência. São 3, 4 quadros, 2 caras falando e acabou. Falando que aconteceu alguma coisa, e assim, só ganhou porque teve uma intervenção divina. Não fazem nem ideia como que os caras ganharam. E aí, ao que tudo indica, eu já até mostrei no vídeo passado, sobre o céu ter ficado vermelho. E o que pode indicar aqui é o que? Devido a essa condição de guerra, de mudança no eixo, fez com que fosse necessário trabalhar com máscaras de oxigênio. É o que tudo possa indicar, é uma especulação, posso nem te afirmar que isso é verdade. Então, estava aqui o isolador, ó, o cara trabalhando com máscara de oxigênio. Outra coisa que é interessante é que antes de existir o processo de criogenia, de você congelar o ser humano no gelo para descongelar depois e ele viver no futuro, o cara tem uma doença que não consegue curar, congela o cara, porque há 100 anos deve ter, em teoria, a cura, descongela o cara depois de 100 anos. Bom, muita gente fez isso. Então, eles estavam desenvolvendo isso aí em 1920 por aí, tá? Não muito longe disso. Essa revista, como eu disse, ela foi criada em 1905, se não me falha a memória, e foi até 1925, 26 que foi fechada, tá? Então assim, você vê que eles já estavam trabalhando aqui, ó, Life Suspended in Ice, ou seja, vida suspensa no gelo, ou seja, eles estavam trabalhando numa metodologia aqui, para o ser humano ficar dormente no gelo. Isso aqui parece serpentina ou concertina, tá? Que é feita de cobre e que é usada para aquecer, não sei por quê, mas me parece, inclusive tem alguns eletrodos aqui, me parece que é feita para o cara ficar ali suspenso, vivendo ali enquanto não acha uma cura, tá? Quem fez isso aqui foi o cara da Walt Disney. E ao que tudo indica, ele não queria morrer, ele tinha uma doença terminal, se congelou para no futuro ser descongelado. Bom, é o que falam, né? E, inclusive tem até filmes sobre isso. Mas o cara era do mal, né? O cara era satanista, né? Então assim, nesse âmbito aí eu não entro não, tá? Bom, continuando aqui, nós temos duas coisas que eu acho até estranho, tá? Primeiro, can the dead be returned? Você pode vencer a morte, você pode retornar da morte, tá? O inglês é maravilhoso aqui, né? Mas assim, ó, Science Invitation, tá? Experimenta. Então a revista estava falando, perguntando se você conseguiria voltar da morte. Só que o mais estranho é o seguinte, é aquilo que eu falei. Você poderia pegar a imagem da direita aqui, da mulher dormindo, e você colocar assim, você consegue voltar da morte? Que seria o mais apropriado. Agora, por que eles colocaram aqui como se fosse um domo, uma abóbada? Por que uma interrogação com os mortos e uma abóbada? Então, ao que tudo parece, eles sabiam de algumas verdades, né? Inclusive, como é que eu posso dizer? O livro, tá? A gente tem aqui... Tá, eu não vou lembrar o nome não. No passado, você vai lembrar desse nome. No passado, tinha vendedor de porta em porta que vendia uns livros, Atlas, acho que era Atlas o nome. E aí simplesmente vendia esses livros com várias histórias do mundo, né? Os vendedores de Atlas no passado vendiam CD, DVD, vendiam livros, depois parou com isso aí. Aí eu te faço uma pergunta. No passado, em 1880, os caras consideravam a Terra Parará-Pururu plana. Não estou dizendo que seja, estou dizendo que eles consideravam em 1800 alguma coisa. Depois mudou. Não sei porquê. E o Atlas antigo está considerando também. Está entendendo? Então, assim, é um elo perdido que nós não conseguimos entender o que era o passado. Porque esses caras aqui que falaram que a Terra é Parará-Pururu plana, esses caras que falaram... Meu irmão, os caras estavam inventando. Olha as invenções. Os caras inventando máquina de congelar pessoas,
tipo de... Sabe, não é a gente burra que está inventando isso aqui. Então, ao tudo parece, tem algo interessante. Inclusive, essa invenção na direita da imagem aí é sobre você gravar o seu sono, cara. Só que não é um equipamento de datilografia. Eu não sei se é datilografia o nome, eu não lembro o nome desse equipamento, não sou médico para te falar. Mas tem um equipamento hoje que você coloca na cabeça para saber a qualidade do seu sono. Aí você dorme lá no hospital, eles vão fazer a medição, vão te falar se o seu sono é bom ou ruim. Mas isso aqui está preso na barriga da mulher. E aí o que tudo parece, essa máquina, ela, olha só, ela escreve o seu sonho na máquina para você ler depois. É a proposta dessa máquina. Então olha o nível de insanidade que os caras estão falando. Se eles estão falando isso aqui, é porque algo desse ramo foi apresentado para eles, tá? Outra coisa interessante é que no futuro, lá para 2070, 2060, eu acredito que vai ter uma máquina nas ruas que você pode tirar a sua saúde ali. Chega na maquininha lá, faz seus exames de sangue, tudo certinho e vai embora. Eu acredito que possa existir essas máquinas de ambulantes de medicina no meio da rua. Só que isso aqui foi desenvolvido entre 1905 e 1925, uma máquina médica, você vê até com alguns transplantes de sangue azul, dourado e vermelho. Cara, olha se não é, vê uma abóbada e de repente você tem aqui o sangue azul, que eu venho falando sobre a era pré-diluviana, o sangue dourado, que era baseado em ouro, né, dos nefilins, o sangue vermelho baseado em ferro e uma outra substância ali. E você vê essa máquina de saúde aí, que os caras vão lá, pesam, mede pressão, faz um monte de coisa. Então você vê, olha, The Health Mirror, olha para você ver. Então tem alguma coisa ali, os caras já estavam imaginando máquinas de medicina ambulante na rua. Então os caras não eram capião da roça, não eram jacu da roça, eram pessoas de grande intelecto, tá? Quem viveu no século XX foi Nikola Tesla, Albert Einstein, foi só cara pequenininho, né? Aí nós temos aqui também falando sobre essa máquina que ilumina, o Tesla aqui como apresentador, e uma máquina que produz energia sem fio, wireless power, ok? E que ilumina tudo quanto é canto, né? Então essa é a proposta da máquina que o Tesla inventou aí. E nós temos aqui outras invenções, tá? A primeira é o que? É um tipo de nave que ela vem em cima do caminhão do bombeiro e você decola com ela, leva a água lá para cima e você consegue apagar um incêndio através dessas naves voadoras. Meu, olha se esses caras são jacu da roça. Me parece que esses caras do século XX foram as pessoas mais inteligentes da nossa época. Me parece que o pico da evolução humana, vamos considerar um pouco de evolução humana, me parece que o pico da evolução humana foi 1920. Depois daquilo ali, meu amigo, foi só decaindo. Então, olha para você ver o nível, os caras projetando naves para subir e apagar o fogo lá de baixo. Porque assim, um prédio de 80 andares, não tem como você apagar com um caminhão. Então eles vão lá e projetaram isso aqui. Outra coisa que eles projetaram foi o seguinte, ó. Olha só, gravitação conquistada, ó. Simplesmente um aparelho, olha só. Isso aqui não é um balão. Isso aqui não é um balão. Isso aqui é o quê? Um aparelho elétrico. Inclusive aqui, ó, See a Page. Veja a página 398. Ou seja, eles colocaram passo a passo como que faz isso. É claro que não é bem detalhado, né? Algumas páginas foram tiradas, né? Que delícia. Então assim, os caras falam sobre gravitação e olha só, isso aqui parece um bloco de concreto. Se cair na cara da mulher, não quero nem saber o que acontece. E tá lá, levitando. É uma ilustração? É, mas é aquilo que eu falo. Você só consegue imaginar aquilo que você vivenciou ou que ensinaram pra você. Não dá pra você imaginar uma outra coisa. Como é que você imaginaria um concreto levitando e subindo a pessoa pra cima? Não dá, a não ser que alguém tenha feito isso. Tenha feito isso ou contado pra você, mas pra contar tem que ter feito. Então olha pra você ver, me parece que eles estavam tomando o domínio da gravitação. Né? Me parece que no ano de 1905 e 1925 já estavam com experimentos de gravitação. Aí eu falo para vocês, será que os caras eram capial da roça? Olha só, a revista The Electrical Experimenter, que virou Science Invention, olha para tu ver, é simplesmente invenções mirabolantes que hoje seria difícil de replicar, mas que há 100 anos atrás, praticamente 100 anos atrás, os caras estavam desenvolvendo livre, leve e solto. Tá entendendo? Então assim, é isso que eu venho dizendo para vocês. Será que do ano de 1920 para cá houve evolução? Ah, nós temos os smartphones, nós temos os carros a plástico. Tá, tudo bem, mas olha os níveis. Acompanhe essa série que eu trago para vocês de imagens. Acompanhe. Repare bem, olha o nível de
intelecto dos caras do passado. Tá? A revista Science Invasion ou Electrical Experimenta ensinava como criar energia elétrica do nada. Então os caras estavam desenvolvendo, só que baseado na torre do Tesla, né? Você tinha que ter a torre do Tesla para poder captar. Então assim, você vê aí o nível do intelecto dos caras do passado. Bom, eu espero que você tenha entendido. Essa é uma série onde eu trago para vocês um elo perdido que foi do passado, do século 1920, para você ver que os caras tinham conhecimento. Não era que Jacu da Roça, era Capel da Roça, os caras tinham conhecimento. E me parece que esse conhecimento aí foi usado amplamente. Nem tudo que está na revista foi praticado, mas pelo menos se 10% foi fabricado, quer dizer que a história já deveria ser mudada. Porque essa revista aqui tem uns 100 exemplares. Então, assim, tem muita coisa que é interessante falar aí, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, inscreva no canal, ative as notificações. E eu sempre falo aqui, eu não quero ficar ostentando, nem falando de arma de fogo nem nada, mas, por exemplo, eu falei sobre despachante de arma de fogo aqui para o pessoal, tá? Como empreendedorismo. Eu falei sobre máscara, eu falei, por exemplo, sobre comprar coisas da China e revender, inclusive as coisas que eu tenho aqui da China, tá uma porrada de coisas da China que eu compro e revendo aqui, ó. Aqui é o que eu venho falando para vocês, ó. Comprar as coisas da China e revender, tá entendendo? Tudo isso aí, pessoal, é empreendedorismo. Aí o pessoal fala, mas você vive do canal, Alberto? Não vivo do canal do YouTube. Se o meu canal acabar, provavelmente eu vou virar despachante de arma de fogo, que é o que eu gosto, tá? Mas eu trabalho com muita coisa. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Empreendedorismo, você não tem salário fixo, você depende de correr atrás do seu sustento todo dia. Você não tem todo mês o dinheiro cai na sua conta. Se você não correr atrás, não cai. E empreendedorismo é aqui, mais fracasso do que acerto. Só que o acerto compensa o fracasso. Então o empreendedorismo tem que ser agressivo. Tem que ganhar, por exemplo, em um mês, o que você deveria ganhar em um ano. Para quê? Para ter garantia que você vai ter um sustento. Aí você faz as contas do imposto, quanto que você vai gastar, e o resto você reaplica e faz a engrenagem do empreendedorismo rodar. Então eu venho ensinando sobre empreendedorismo para os meus alunos há muito tempo. Se você quiser aprender empreendedorismo e remover as amarras do sistema, meu curso está com 50% de desconto. Você tem a minha tutela, não dá para você comprar um curso de empreendedorismo e você tentar desbravar o mundo sem ter a tutela. O bom é ter um cara do teu lado te ajudando a resolver os problemas. E eu sou esse cara que vai estar do teu lado te ajudando, seja como despachante, com o Mercado Livre, com mercado digital, mercado físico, eu estou lá para te ajudar. Se você quiser conhecer meu trabalho, tem um link aí na descrição, tá bom? Bom, sou Alberto Rosa, ficando por aqui. Forte abraço!